Olá pessoal, tudo certo com vocês? Comigo, maravilha! Sou Matheus Ibarraguirre, eu sou editor e roteirista aqui da Portal Entretenimento. Então, para esse vídeo de hoje, vamos dar sequência então àquele quadro novo. Então, que história é essa, né? Vamos comentar a respeito então desta edição O Gato, primeira edição, comentando quais são as principais informações para justamente a criação dessa HQ, né, utilizando os personagens, o enredo, o cenário, tudo para você poder conhecer cada vez mais a respeito dele. Vamos lá então? Essa história do gato, ela tem um início em 2001, né? Não é uma odisseia no espaço, mas ela faz bastante tempo que já está na minha cabeça, né? E de onde é que veio a ideia de colocar um gato? Bom, primeiramente, até no próprio prefácio, eu coloco a respeito da importância, né? Ou, vamos dizer assim, do gato, do animal, na história da humanidade. Em vários momentos, né, que acaba ocorrendo ele, né? Tendo o tempo dos egípcios, vamos colocar assim, por eles serem temidos também ali pela Idade Média, né? Trazendo essa ideia de gato preto, em Sexta-feira 13, aquela coisa toda que hoje nós... vamos dizer assim, existe em alguns lugares, mas em outros é só uma métrica, né, para ter uma ideia de que, sei lá, tem que passar longe deles, né, essa coisa muito supersticiosa, tá? Então a gente vai trabalhar muito no sobrenatural, supersticioso e também um pouco heróico, mas na primeira edição nem tanto, tá? O que acaba acontecendo, né? Então nós temos um cenário de 1769, tá? Então esse período, a ideia inicial em 2000 quando foi criar, é colocar uma história onde se passe realmente aí no século XVIII, só que inicialmente era para ter ocorrido nas 13 colônias americanas. A ideia realmente do gato é uma coisa mais sobrenatural, mística e de bruxaria, né? Então eu gosto de relatar que a ideia mesmo veio por causa também de Harry Potter e tudo mais. Eu não sou um fã, confesso, né? Porque mais lá naquele tempo era Senhor dos Anéis, que eu gostava tanto, mas Harry Potter tem toda essa questão mística do personagem pequeno e tudo mais, né? A ideia de bruxo, bruxaria e tudo mais, então quis inserir realmente nessa história, tá? Então era para ter começado ali nas 13 colônias americanas, mas olhar para mim lá com meus 14 anos, o que eu entendo, né? O que eu entendo sobre 13 colônias americanos, né? Eu vou entender realmente da região onde eu moro, onde eu nasci, né? A grande Porto Alegre e tudo mais. Então eu utilizei esse aspecto de colocar como se fosse antigamente no Porto dos Casais, né? Como era antigamente o nome da cidade, né? E ali sim, aí eu tenho realmente um respaldo para saber exatamente, olha, sei sobre a região, sobre a vinda dos açorianos, né? Ou seja, Porto Alegre, outras cidades como Florianópolis, né? Foram colonizadas, né? Foram vindo, né? Realmente com os próprios açorianos e se estabeleceram aí na região, né? Então, com isso já tem um respaldo de, opa, será que não pode ter vida com as bruxas naquele período e tudo mais, tipo de feitiçaria, né? Então, com esse respaldo já dou segmento da história, né? Fiz um certo estudo para poder entender que naquela época existiam os quadrilheiros, que eram os policiais da época, né? E quando há uma prisão, pessoas eles entregam, por exemplo, quem julga naquele tempo, né? Os juízes eram chamados de corregedores, tá? Esses termos são todos buscados de como é que era no tempo lá dos açorianos, né? Como é que eles se dividiam nessa parte, vamos dizer, política, social, né? E de polícia também, né? Então, realmente, esse aspecto mais de bruxaria foi o mote ali para colocar, né? O personagem, né? Eu quis colocar aqui o Alexandre, esse aqui é o personagem principal, tá? Porque o nome Alexandre agora, eu acho que eu encontrei uma informação. Por que o nome do personagem? Bom, lembrei Alexandre o Grande, né? Acho que Alexandre é a primeira letra, acho legal, assim, o nome dessa forma, né? Um nome que tu pode brincar com apelido de Alex, uma coisa mais sutil, né? E com isso, realmente, eu fui colocando os personagens, quantos anos ele tem? 7, né? Aquela ideia de 7, século perfeito e tudo mais, né? Porque ideia de 7 anos para ele, né? E realmente um cuidado da mãe, né? A mãe que cuidava dele naquele tempo que o pai havia sido assassinado, vamos dizer, foi morto, né? Pela própria esposa, que loucura, né? Então ocorria muito essa questão dentro da própria história. O antagonista dela, né? Que ele acaba realizando também, mata a própria esposa, né? Pelo fato que há aquela, vamos dizer assim, opa, se é uma bruxa, vamos todos voltar pra cadeia. E ele queria se livrar disso, né? Então, realmente, a história do gato, ele também tem um ponto de que todo mundo gosta de gato, claro, né? Mas eu não tive, né, acesso muito a gatos, né? Isso eu respondi até dentro de uma live, agora esses tempos atrás, onde me perguntaram, bom, deve estar
cara virado em vários gatos. Não, eu tive só um gato, né, na minha vida, tipo, um gato e tal, podia ter muito, né, quando era já na adolescência, né, mas ele só ficou 24 horas em casa, não que ele tenha morrido, tá? Mas ele que, por exemplo, minha mãe botava venenos ali nas coisas pra questão de formiga, né, pra dar caminho de formiga, o bichinho lambeu, né, e vomitou tudo, foi um caos. Então eu sabia que não poderia ficar, né, com ele, o meu irmão também não queria, porque era um bichão dentro do apartamento e tal, na época, né. Então eu disse, não adianta ficar com ele dessa forma, né. Então realmente o gato acabou tendo essa ideia de que, como eu queria ter muito mas não podia tê-lo, né, então fui colocando realmente na história, né. Primeiro que, claro, quando eu tava me escrevendo o roteiro, um dia, né, que eu fiquei com ele acabou ficando no meu colo, então algumas ideias, assim, né, de fazer, era muito bacana, né, mas então eu acho que é o fato de eu não ter tido um gato durante a vida que me inspirou a querer colocar essa história, né, inicialmente desta maneira, né, e usar a ideia do gato preto, né, pela questão mais mística, né, então esse envolto de bruxaria, de feitiçaria, ele é o mote principal, né, ele é o cenário ali por toda essa história, né. Então realmente sempre quis colocar também, para quem gosta de RPG, né, como eu, fichas de personagens para que você possa se situar um pouco mais sobre eles, onde é que veio a idade, tudo aquela ideia de personagens, né, e colocando sobre a mudança do personagem, essa transformação. Então por isso que a magia sempre rola solta aqui na história, porque é um personagem que acabou tendo uma fusão, não em Dragon Ball, né, mas uma fusão ele é inserido dentro do gato de estimação da família, né? Onde o gato acaba virando um invólucro de proteção dele, né? Então realmente ele acaba ficando vendo aos olhos do gato tudo que acontece durante a vida dele, né? Então tá aqui a ficha também do Alexandre, do Tigre, né? E ali tem a questão da morte das bruxas, né? Então realmente o que acaba acontecendo, isso aí também era uma coisa que eu queria colocar aí nessa primeira história, tá? Lembrando que posteriormente a ideia é ele ser um herói, mas nós vamos focar nessa primeira parte. Por que essa divisão, tá? Lembrando um pouco também sobre a questão do rei do gado, agora que tem, acho que tá nas novelas da vida, né? Eu achava legal realmente naquela história do gado, porque era uma história onde tu começa com uma coisa no passado, sobre as brigas das famílias, né? Veterinário, tem aquela coisa, e depois dá sequência numa outra parte da história. Então isso eu queria justamente nesse contexto, colocar uma primeira história de origem que se passa no passado, né, onde a partir da segunda edição aí sim já mostra os acontecimentos, né, a respeito do que foi feito ali no século XVIII, tá? Então realmente a mãe dele acaba indo realmente lá pro fogueiro e tudo mais, acaba sendo levado pelo próprio vizinho ali que ele tem, né? Porque a função dele seria buscar essas bruxas para poder colocar, para poder queimar, né? Ninguém queria esse tipo de situação. As bruxas naquela época poderiam fazer mal para o município, né? A região, o que seria uma espécie de prefeito, por exemplo, e por isso queriam eliminar esse tipo de situação. Ou seja, eles vieram de Açores para poder escapar de certos tipos de problemas que tivessem ocorrido lá. E nesse novo mundo, por exemplo, eles querem a tranquilidade, a normalidade, sem problema algum, relacionado à magia que possivelmente tinha lá em Portugal, lá em Açores, né? Então, realmente, a mãe dele acaba indo, né, para fogueira e tudo mais, ela mostra sobre uma questão de destino, tá? Isso é uma coisa que eu gosto muito de colocar sobre essa questão de destino do personagem, né? O que está predestinado, escrito, tanto que ela se entregou de boa, assim, né, para que ele pudesse ter um fim, né? O filho não entende, mas é uma coisa que realmente tem que acontecer, né? Para que as coisas aconteçam do jeito que tem que ser predestinado, né? E aqui também temos então o final, né? O término da história, né? Onde o próprio personagem já deseja o Dia das Bruxas, né? Associar, linkar também com a questão de por que Dia das Bruxas, né? Aquela brincadeira nesse aspecto de poder entender que é um dia, né, específico quanto a isso, né? Ficha sobre os antagonistas dessa primeira história. Não dá pra dizer que eles são uns vilões, né? Acho que até me disseram assim, eu não considerei como vilões, não, eles são antagonistas, né? Nessa primeira história, né? E aqui então temos a ficha sobre os artistas, né? O Joe aqui, sou roteirista e editor, o Claudio Macemarca, que é o desenhista e arte finalista, e o Felipe Félix, que é o colorista, né? E eu faço o bolonamento também, né? E aqui também temos a respeito então do que vai acontecer para a segunda edição, além dessa super, hiper, mega parceria com o Spotify, né? O que é importante salientar é que são 48 páginas, tá? Totalmente colorido, esse brilho maravilhoso aí pela capa, né?
Então realmente tem tudo para você poder ter acesso a essa maravilha aqui. Por quanto, né? Olha, R$14,90, R$15, 15 pilinha, aí você tem acesso a um material de primeira, né? Lembrando que ele é grampo, né? Uma gramatura bem interessante. Eu diminui um pouco a gramatura em relação ao Cyberpunk, que estava muito duro aquele, né? Estava em busca, vamos dizer, da gramatura perfeita. Hoje eu já achei a gramatura melhor ainda, né? Essa gramatura é legal, mas eu achei a gramatura perfeita quanto a isso. Mas ele tem uma proteção muito boa, né? Justamente para evitar, se molhou, dá para tentar passar um paninho, não encharcar, mas são coisas que possam ajudar aí no processo, né? Nessa primeira edição do Gato, né? Eu gostaria de salientar essa questão das famílias, né? Que eu comentei brincando em relação ali ao Rito Gato. Também peguei um pouco sobre o Érico Veríssimo, né? Grande escritor aqui do Rio Grande do Sul, ao qual ele tem essa questão das famílias, né? Então isso tende a acontecer em relação ao fato lá que ocorre ao final da história, né? Onde ele acaba arranhando algumas pessoas, né? Ao final da história. Então essa parte sobre as famílias, isso vai preceder, vai ter consequências, vamos dizer assim, né? Em histórias futuras, né? Para ele a partir da segunda, da terceira edição, vou colocar assim, né? Os acontecimentos justamente pelos atos que aconteceu 250 anos antes. Por que 250? Eu coloquei ali brincando como se fosse um quarto de milênio. Ele fica preso dentro do gato, porque é uma espécie de uma forma que a mãe dele achou para poder proteger ele, né? Ou seja, durante esse período ele não morre, mesmo que ele tentasse, né? Que ele tentar matar e tudo mais, mas isso eu coloco a partir da segunda edição. E então acaba ocorrendo esse fato de que após esse período aí sim, ele retoma a sua vida normal, né? Mas isso já papo para a segunda edição. Então é isso, pessoal. Primeira edição está aqui disponível para o pessoal fazer aquisição, entre em contato nas redes sociais, tem loja virtual aí dentro da descrição aqui do vídeo, né? Infelizmente vai ser muito bacana para vocês terem acesso a esse material de primeira, beleza? Então, pessoal, se você gostou realmente do material como esse, dá um curtir, dá um compartilhar, inscreva-se também no nosso canal para que você possa receber todas as informações necessárias aí que o YouTube às vezes pode deixar passar. É importante que você acompanhe conosco, né, para logo mais ter um novo capítulo de história essa, né, porque através de outras histórias que nós temos pela Portal Entretenimento, tá certo? Muito obrigado a todos vocês, então, um ótimo final aí de fevereiro e depois início de março para todos nós, então, dessa forma, tá certo? Um grande abraço, valeu!